Do Lu da Lu. Volume 12. Capítulo 84. A quarta habilidade espiritual do gordo, golpe do céu da fênix sibilante. O objetivo de Tang San era simples. Contando com a salsicha cogumelo KHS dando a habilidade de voar rapidamente, isso faria com que todos pudessem passar sobre essa área coberta pela névoa venenosa. Por matar ou ferir as donzelas rosas, por fora, a situação de passividade poderia então ser resolvida. Em meia hora, Oscar já havia usado quase toda a sua energia espiritual e terminado de produzir 12 salsichas cogumelo voadoras. Após um breve descanso, todos imediatamente deram início à operação. Comendo a salsicha cogumelo, todos primeiro voaram para cima. Para evitar que qualquer um entrasse na região da névoa venenosa devido a diferentes velocidades de voo, Tang San liberou sua grama azul prateada, a enrolado nas cinturas de cada um, usando o comprimento da grama azul prateada para controlar a distância entre ele e o resto. Rapidamente se mobilizando e estabelecendo a direção, eles rapidamente voaram nela. Enquanto não era impossível viajar ao longo da superfície do chão já que a velocidade das donzelas rosas não era muito grande, o caminho deles seria obstruído pelas árvores quando viajando nessa altura. Afinal, a visão deles não era muito clara. Mesmo com as direções de Tang San, o time de 11 pessoas não conseguiria manter uma velocidade consistente. Agora a névoa venenosa estava ainda mais forte do que agora há pouco. Tang San com certeza não desejava que ninguém acidentalmente respirasse a névoa venenosa e causasse um problema desnecessário. Até para ele seria extremamente problemático se livrar desse tipo de gás venenoso estimulante. Seguindo o aumento da força de Oscar, a velocidade das salsichas cogumelo voadoras não apenas aumentaram um pouco, mas sua duração também aumentou em aproximadamente 10 segundos. Embora comparado a antes isso não fosse muita coisa, essa quantidade de tempo já era o suficiente para levá-los voando para fora da região da névoa venenosa. A névoa venenosa rosa foi cortado pelo perfume do tesouro imortal bela seda aromática, densamente sendo empurrado para os dois lados. Quando o efeito voador das salsichas cogumelo estava quase pela metade, a visão de todos de repente clareou. Tendo saído do cerco da névoa venenosa, o cenário ao redor instantaneamente se tornou claro. Liu Erlong soltou um forte rugido. Balançando sua cintura e partindo a grama azul prateada presa nela, seu corpo desceu na direção do chão como um meteoro. Antes dela pousar, grandes chamas já havia avançado. Um grito estridente de repente veio de baixo. Todos olharam para baixo, a tempo de ver a grande quantidade de bestas espirituais abaixo de seus pés. A verdadeira aparência das donzelas rosas surgiu diante deles. Assim como o grande mestre havia descrito, cada uma delas parecia com um escorpião rosa claro como cristal, como se tivessem sido esculpidas de cristais rosas. O corpo de cada uma delas tinha cerca de 2 x de comprimento, se movendo sobre o chão, seus corpos continuamente emitindo um fraco gás rosa que se congregava na frente delas. Devido ao incidente da última noite, Liu Erlong já estava de mau humor, novamente sendo cercada pela névoa venenosa durante meio-dia. Agora ele não conseguia mais tolerar depois de sair da zona do veneno. Embora ela não tivesse sido tão imprudente quanto na noite passada quando ela usou o avatar do dragão escarlate, agora, assim como um rei demônio chamejante, ela avançou na direção do grupo de escorpiões venenosos. Esse foi um massacre unilateral. Com apenas a primeira onda de chamas, os corpos de pelo menos 10 donzelas rosas foram derretidos. Nos deixe descer. Temendo que Liu Erlong pudesse sofrer algum acidente, Flender balançou a cabeça na direção de Tang San. Tang San recuou a grama azul prateada e todos, controlando sua própria habilidade de voar, desceram do céu. Não exagerem. O grande mestre gritou. Ele não estava falando apenas para os 7 demônios da Shrek, mas ainda mais importante para Liu Erlong. Liu Erlong chutou uma donzela rosa ao lado dela no ar, se virou e olhou para o grande mestre. Bufando friamente, sua velocidade aumentou de novo. Na superfície, embora ela não parecesse ter concordado com ele, na realidade ela ainda respeitava grandemente as opiniões do grande mestre. No final, esses pobres escorpiões que voaram no ar foram capazes de viver para ver outro dia. Daimo Bai sussurrou no ouvido de Flender. Diretor, você não disse que dessa vez nós íamos lidar com as bestas espirituais nós mesmos? Olha a professora Erlong, ela. Flender disse impotentemente. Mulheres com hormônios que estão fora do ritmo não podem ser julgadas usando o senso comum. Xiao Gang, por que você não nos deixa sair dessa área já que nós não vamos fazer essas donzelas rosas sofrer e lidar com elas depois no final, um pouco problemático. Contrário às expectativas de Flender, o grande mestre balançou a cabeça e disse. Não tenha pressa, vamos esperar mais um pouco. Nesse momento um agudo grito animal veio da região da névoa venenosa. Imediatamente uma sombra rosa pulou de dentro da névoa venenosa com um som de wash, abrindo sua boca e espirrando uma névoa densa na direção de Liu Erlong. Liu Erlong ficou momentaneamente surpreendida. Batendo as palmas à sua frente, seu corpo instantaneamente pulou para trás. Porém ela não pôde evitar cheirar um pouco da névoa venenosa. Por sorte, havia a pílula de miasma dada por Tang San anteriormente, dando a ela certa resistência contra a névoa venenosa. Com a adição da sua sólida cultivação, uma pequena quantidade da névoa venenosa era incapaz de facilmente lhe causar algum dano. Erlong, volte. Pequeno San, todos vocês avancem,
Não a matem. Deixem ela respirando. O grande mestre calmamente deu as ordens para atacar. Uma enorme donzela rosa saiu de dentro da floresta. Seu tamanho não era muito diferente do rei da terra gigante do dia anterior que havia sofrido abusos de Liu Erlong. O seu corpo não apenas era de um rosa muito mais escuro, como eles também estava inteiramente coberto por uma fina camada de escamas. Em sua cabeça, 6 pequenos olhos que eram vermelhos escuros cintilavam com uma leve luz fria. O recuo repentino de Liu Erlong evitou a névoa venenosa que ela espirrou, a deixando irritada. Lançando sua cauda de escorpião no chão, ela avançou na direção de Liu Erlong. Isso mesmo, essa era a Rainha Rosa. Pela aparência exterior, o grande mestre conseguiu determinar que a cultivação dessa Rainha Rosa estava aproximadamente entre 3.500 e 4.000 anos. Terceiro irmão, me ajude. Ma Hongijun gritou, um grito de fênix ressoando de seu corpo. Esse som não havia sido feito pela sua boca, mas produzido pelas chamas ascendendo de seu corpo. Chamas ardentes que eram vermelhas douradas instantaneamente se espalharam sobre todo seu corpo, o terceiro anel de espírito em seu corpo espalhando luz roxa. Num instante um par de enormes asas flamejantes instantaneamente se esticaram das costas do gordo. As asas se estendendo por mais de 4 metros, embora elas não se encaixassem ao corpo roliço do gordo, o ar quente abrasador atualmente fez os 7 demônios da Shrek rapidamente recuar alguns passos, aumentando a distância entre eles. Todos estavam cooperando há tanto tempo, é claro que Tang San havia entendido as intenções de Ma Hongijun. Ele queria testar sua recém-adquirida habilidade espiritual. Vá. Tang San apenas lhe deu uma simples instrução. Levantando sua mão direita, uma bola de luz verde foi atirada. As asas flamejantes das costas de Ma Hongijun de repente bateram, mais uma vez voando com uma belíssima cauda chamejante. Ele avançou atrás da bola de luz verde que estava voando na direção da Rainha Rosa, assim como um meteoro furioso. Essa era a terceira habilidade espiritual de Ma Hongijun, a Ascensão da Fênix. Contando com sua habilidade espiritual, ele era temporariamente capaz de voar. Durante o processo de voo, a energia espiritual seria drenada continuamente. Ao mesmo tempo, essa técnica iria ativar sua segunda habilidade espiritual, o Banho de Fogo da Fênix. Combinando as duas habilidades espirituais em uma, o poder de ataque das suas chamas iria temporariamente aumentar em 100% e o alcance do ataque iria aumentar em 50%. Começando com a terceira técnica espiritual, o poderoso espírito fênix de batalha de Ma Hongijun começou a exibir sua força diante de espíritos de batalha comuns. Com a ajuda de Tang San para remover a restrição do fogo cruel do seu espírito variante, isso lhe permitiu liberar suas habilidades espirituais sem ter que pensar 2 vezes. Os 6 pequenos olhos na cabeça da Rainha Rosa imediatamente revelaram uma expressão horrorizada. Nem mesmo as chamas de Liu Erlong de antes lhe deram esse tipo de sensação. Ao mesmo tempo, uma intensa raiva também estava contida dentro desse medo. Isso era porque ela já havia claramente sentido a presença pertencente ao rei da terra gigante no corpo de Ma Hongijun. A razão pela qual ela estava horrorizada era naturalmente devido às chamas no corpo de Ma Hongijun, bestas espirituais do tipo inseto venenoso como ela eram todos temerosos do fogo. Mas no final, a Rainha Rosa tinha quase 4.000 anos de cultivação e não seria incomodada por chamas comuns. Porém as chamas de fênix no corpo de Ma Hongijun eram a nêmesis de todos os insetos venenosos. E a fênix era o rei de 10.000 pássaros, a supressão de sua presença já havia deixado a Rainha Rosa confusa. A luz verde se esticou num flash, a enorme teia de aranha não dando nem mesmo a chance da Rainha Rosa poder desviar. Esse era o quão extraordinária era a habilidade de Tang San. O efeito da teia de aranha restringidora foi instantaneamente exibido. No tempo de um sopro, o enorme corpo da Rainha Rosa foi firmemente preso pela teia de aranha. Nesse momento ela já não estava com medo, mas completamente aterrorizada. A presença da teia de aranha pertencia ao seu inimigo natural. A aranha demônio fez-se de homem, fazendo todo o seu corpo ficar mole. Toxinas poderosas entraram no seu corpo, instantaneamente fazendo seu poder de defesa diminuir grandemente e nesse momento, Ma Hongijun mergulhou, pousando na frente dela com um bang. Suas chamas de repente ficaram turvas. Todos viram claramente as asas flamejantes nas costas de Ma Hongijun se esticarem na direção do céu quando ele pousou no chão, seu punho direito pesadamente golpeando o chão. Naquele instante, o ar violentamente se distorceu. Uma gaiola de luz que tinha 5 metros de diâmetro envolveu os corpos dele e da Rainha Rosa. A Rainha Rosa que estava desesperadamente se debatendo na teia de aranha restringidora ficou rígida dentro daquele ar distorcido, perdendo completamente a habilidade de se mover. Logo em seguida, o gordo rugiu. Quarta habilidade espiritual, golpe do céu da fênix sibilante. Bum, uma poderosa chama de fênix explodiu num instante. Um alto e claro grito de fênix perfurou os céus, contendo uma força majestosa. Uma forte e pesada chama em forma de fênix foi expelida do chão, se elevando no céu enquanto levava Ma Hongijun com ela. A área que foi envolvida por aquele ar distorcido há pouco estava agora completamente coberta por chamas. A feroz fênix diretamente avançou cerca de 10 no céu, esticando suas asas no meio do ar. Surpreendentemente isso parecia com uma fênix descendo ao mundo. Os 7 demônios da Shrek que viram essa bela visão não puderam evitar ficar um pouco atônitos.
Embora todos eles soubessem que o efeito de uma quarta habilidade espiritual era consideravelmente bom, eles não imaginavam que a força de Mahongijun ficaria tão poderosa desse jeito. Embora as chamas do gordo estivessem mais fortes após ganhar o anel de espírito do rei da terra gigante, ele não tinha nenhuma forma efetiva de atacar. Enquanto o poder do jato de fogo da Fênix não era ruim sob o fortalecimento do banho de fogo da Fênix, ele podia enfrentar no máximo mestres dos espíritos do mesmo nível, além disso só havia uma forma de atacar. O grande aumento do efeito do fogo e o pequeno aumento na duração da habilidade de voar da ascensão da Fênix também eram capazes de aumentar grandemente sua capacidade de ataque. Como um mestre dos espíritos do sistema de ataque, isso era algo que vinha incomodando o gordo há algum tempo. Ainda assim agora, a quarta habilidade espiritual, o golpe do céu da Fênix sibilante, liberado pelo gordo mudou completamente a situação. Com o impulso combinado da segunda e da terceira habilidade espiritual, esse ataque tinha um efeito tão aterrorizante que até Flender, Zhao Wuji, Liu Erlong e o resto não puderam evitar contrair suas pupilas. Entre os 7 demônios da Shrek, Daimu Bai, cujo poder espiritual era o maior, também reconheceu que era impossível não recuar completamente diante desse tipo de ataque. Os gritos agudos da Rainha Rosa dentro das chamas da Fênix abruptamente pararam. Acompanhando a bela chama da Fênix lentamente se dispersando no céu, o gordo levemente pousou no chão. Embora sua face estivesse um pouco pálida, sua expressão estava cheia de excitação. Peng! O corpo da Rainha Rosa caiu pesadamente no chão. Seu corpo brilhante e translúcido havia se transformado completamente numa cor vermelha escura, o corpo inteiro emitindo um desagradável cheiro de queimado. Além de algumas leves convulsões, ela não conseguia mais se levantar. Se não fosse pelo gordo ter demonstrado misericórdia por controlar a força das chamas, esse ataque de agora teria sido o suficiente para findar sua vida. O que deixou o gordo um pouco confuso foi que a teia de aranha prendendo a Rainha Rosa inesperadamente continuava ali. Apenas ficado vermelha como fogo, mas não se tornando cinzas. Porém agora após liberar sua quarta habilidade espiritual, estando num estado de excitação, ele não pensou muito sobre isso. O grande mestre de repente disse: Oscar, se apresse, mate ela. O ponto vital é onde estão os olhos, então comece imediatamente a absorver o anel de espírito. Oscar ficou momentaneamente sem reação, mas assim que ele viu a urgência sendo radiada dos olhos do grande mestre, ele imediatamente entendeu. Rapidamente avançando, nem mesmo agradecendo a Mahongijun, uma adaga foi tirada de sua cintura e ele imediatamente golpeou para baixo. Embora 40 níveis de poder espiritual não dessem a ele nenhuma habilidade ofensiva, sua força, comparada à de pessoas normais, ainda era muito maior. A carapaça da Rainha Rosa já havia sido amaciada pelas chamas da Fênix de Mahongijun. A vida dessa besta foi findada facilmente. Cruzando suas pernas e se sentando ao lado da Rainha Rosa, Oscar imediatamente começou o processo de absorção do anel de espírito. Nesse momento, grande parte das donzelas rosas ao redor já havia recuado como uma onda. O que a fez recuar não foi apenas a morte da Rainha Rosa, mas ainda mais significativo foi a poderosa pressão vinda das chamas da Fênix do Gordo. Flender andou até o lado de Mahongijun, batendo atrás de sua cabeça roliça. Pare de se exibir, se apresse e se sente para começar a recuperar seu poder espiritual. Mahongijun, que levou um tapa, mostrou a língua, rapidamente se sentando não muito longe de Oscar, silenciosamente começando a cultivar. Enquanto seu ataque agora há pouco fosse muito belo e extremamente poderoso, simultaneamente usando a segunda, terceira e quarta habilidades espirituais para ele que havia recentemente ganhado um anel de espírito e avançado para o limite do 41º nível, isso ainda era extremamente desgastante. Em adição, almejando o efeito visual das chamas, ele usou toda a sua força ao exibir aquela perfeita forma de fênix no céu, usando pelo menos 70% de seu poder espiritual. Ning Hongrong murmurou. Cada habilidade espiritual ganha é de fato um melhoramento qualitativo. Quem pode saber qual será o meu quarto anel de espírito? Grande mestre, por que você deixou o Oscar absorver o anel de espírito daquela Rainha Rosa? Enquanto a idade de cultivação dessa besta espiritual não é muito ruim, ela não é realmente forte. O grande mestre replicou. Em relação a mestres dos espíritos que precisam de anéis de espírito, não existem bestas espirituais que são as mais poderosas, apenas bestas espirituais que são as mais adequadas para eles. Essa Rainha Rosa é muito melhor para o Oscar do que o efeito de qualquer outra besta espiritual. Se eu supus corretamente, depois de obter esse quarto anel de espírito, ele poderá ajudar um pouco a força ofensiva de vocês como um todo. Tang San havia sido ensinado pelo grande mestre e com relação à forma de pensar do grande mestre, ele era quem o entendia melhor. Tendo uma inspiração. Professor, você quer dizer que o quarto anel de espírito do pequeno Ao irá misturar a toxina estimulante da névoa venenosa da Rainha Rosa? O grande mestre assentiu com a cabeça e disse. Isso mesmo, o que o Oscar tem é um espírito do sistema alimento, mesmo que ele absorva o anel de espírito de uma besta espiritual venenosa, suas habilidades espirituais não iriam produzir toxinas. Então essa habilidade que originalmente pertencia à Rainha Rosa iria sofrer certa transformação depois dele absorvê-la? O efeito deveria ser aumentar o nível de estímulo dentro de um curto período de tempo. Eu sou incapaz de garantir a extensão do aumento, mas ele deverá fortalecer todos os atributos.
Assim como daquela vez em que todo o time combate selvagem entrou num estado de frenesi como vocês viram. Enquanto essa técnica poderá ter efeitos colaterais, eu reconheço que eles não deverão ser tão tirânicos quanto os da habilidade fanatismos. Fortalecer todos os atributos? Apenas essas poucas palavras foram o suficiente para fazer o coração de todos os 7 demônios da Shrek baterem mais rápido. A pessoa com a expressão mais distinta era Ning Hongrong. Desde aquele dia em que Oscar se confessou para ela havia assistido a ele diligentemente cultivando todos os dias. Vendo Oscar obtendo uma habilidade espiritual consideravelmente útil novamente, como ela poderia não ficar feliz por ele? Porém seu coração também ficou mais perturbado. Decidindo no início que ela iria revelar seus segredos para Oscar após a competição de mestres dos espíritos, mas à medida que o momento chegava, as mudanças de humor de Ning Hongrong também ficavam mais frequentes. Ela descobriu que agora ela iria sem pensar prestar mais atenção em Oscar, não por conta de sua aparência, mas por conta da dedicação em seus olhos. Ning Hongrong claramente sabia que essa dedicação nos olhos de Oscar havia sido completamente formada por causa dela. Ele realmente gostava dela e assim, para ter as qualificações para ir atrás dela, ele continuamente trabalhou duro. 2 amarelos, 1 roxo, os 3 anéis de espírito se moveram para cima e para baixo do corpo de Oscar. Agora o corpo da Rainha Rosa continuamente emitia traços de brilho rosa, se integrando ao Oscar. Quando a luz rosa entrou em seu corpo, a expressão de Oscar lentamente revelou um olhar doloroso. O grande mestre havia mencionado antes, a dificuldade de absorver um anel de espírito estava grandemente relacionada com o nível do ressentimento da besta espiritual. A Rainha Rosa não apenas tinha o ódio por causa de seu marido assassinado, como ela também havia morrido pelas mãos de Oscar, seu ressentimento de nenhuma forma poderia ser pequeno. Absorvê-lo naturalmente não seria fácil, mas no final ele ainda estava num nível que podia ser absorvido. Ao mesmo tempo essa sua habilidade não era tão tirânica quanto a da aranha demônio face de homem daquela vez. Embora Oscar tivesse que aguentar um pouco de dor, ele não estava em nenhum perigo. Flander se aproximou do lado do grande mestre, sussurrando. Xiao Gang, você viu o efeito do ataque do Hongijun de agora a pouco? O que você acha? Embora sua boca tivesse feito uma pergunta, a exaltação em sua face não podia ser toda mascarada. Vendo seu discípulo direto ficando cada vez mais forte, ele também sentiu uma sensação de realização. O brilho de Tang San entre os 7 demônios da Shrek era excessivamente cegante, a força que Ma Hongijun exibiu agora há pouco fez Flander se regozijar além de todas as expectativas. Quer dizer, pelo menos agora ele sentiu que seu discípulo finalmente não estava tão longe de poder se comparar a Tang San. Como esperado, o grande mestre balançou a cabeça em aprovação e disse. De fato nada mal. Agora há pouco a explosão de poder de ataque do Hongijun não foi muito diferente da força de ataque de quando o Mubai usa todo o seu poder. É o suficiente para infligir feridas fatais em mestres dos espíritos do 50º nível e naqueles abaixo disso. O que é mais importante é que esse ataque dele contém o efeito das chamas da Fênix. As chamas não apenas têm uma temperatura muito alta, como também têm uma propriedade aderente muito forte, o dano aumentado infligido pelas chamas é quase comparável à explosão de poder espiritual do ataque principal. Em termos de poder explosivo, agora entre os 7 demônios da Shrek, o gordo é o mais forte, levemente mais forte do que o Mubai. Flander riu e disse. Isso é tudo graças a Liu Erlong. Se não fosse por ela ter se contido a tempo na noite passada, o pequeno gordo não teria obtido uma recompensa tão boa. O grande mestre conhecia bem o Flander, esse cara sempre considerava sua reputação como muito importante e enquanto ele e o grande mestre eram irmãos próximos, ele não se importava com criticá-lo às vezes. É claro que isso era uma advertência de total boa vontade. Flander, você já descobriu a atual desvantagem do gordo? O grande mestre perguntou fracamente. Desvantagem? Você está falando da habilidade dele sustentar seus ataques? Flander murmurou. O grande mestre assentiu com a cabeça e disse. Embora o poder explosivo instantâneo do gordo seja muito forte, o dreno de poder espiritual é simplesmente muito grande. Sua habilidade de se manter no combate é inferior ao do Mubai. Se seu ataque não alcançar os resultados esperados, sua força de combate será grandemente enfraquecida por um curto período de tempo. Essa é uma das restrições das suas habilidades agora. Ao mesmo tempo há outro problema. Sua quarta habilidade espiritual herdou o golpe de magma despedaçador de terra do Rei da Terra Gigante, o combinando com as chamas da Fênix em seu corpo, ele se transformou no golpe do céu da Fênix sibilante, mas o problema fundamental não mudou. O golpe do céu da Fênix sibilante dele é dividido em 2 partes. A primeira é fazer seu oponente ficar tonto com o ar distorcido e a segunda é então tomar vantagem do período de tontura do oponente para liberar seu ataque mais forte. No momento em que o oponente ficar tonto também é o momento em que ele ataca, eu estou certo. Flander assentiu com a cabeça e disse. Você é o grande mestre, é claro que você está certo. O grande mestre disse. E assim por causa disso, o gordo também herdou a desvantagem do golpe de magma despedaçador de terra que é o alcance do ataque. Pensando sobre isso, o oponente irá casualmente deixá-lo se aproximar para ativar seu ataque? Contanto que o oponente se distancie cerca de 5 metros dele antes de ele liberar a primeira fase do golpe do céu da Fênix sibilante, seu ataque então se tornará um esforço fútil.
Isso não pode ser feito apenas por um mestre dos espíritos do sistema agilidade e ataque, mas até mestres dos espíritos do sistema ataque e poder que são levemente cuidadosos podem também fazer isso facilmente. A velocidade originalmente não é algo em que o gordo seja proficiente. Embora a ascensão da Fênix lhe permita voar temporariamente, a função mais importante disso é fortalecer o efeito das chamas e seu poder, não fortalecer sua velocidade. Assim, embora o poder explosivo de seu ataque seja muito forte, ele tem que coordenar com os outros. Ouvindo a explicação do grande mestre, Flender imediatamente entendeu. O que você quer dizer é que precisa haver alguém para primeiro ajudar o Hongjun a restringir os movimentos do oponente e então ele poderá liberar o grande poder do golpe do céu da Fênix sibilante. O grande mestre assentiu. Exatamente isso. Por causa do golpe do céu da Fênix sibilante do Ma Hongjun requerer uma grande proximidade para o efeito atordoante, ele não restringe o oponente. Portanto, na minha teoria, ele deve ser usado após o oponente ter sido restringido. E eu usaria a teia de aranha restringidora do pequeno Sam para restringir o oponente. As habilidades restringidoras tardias devem ser coordenadas com as habilidades restringidoras anteriores. A teia de aranha restringidora restringe os movimentos do oponente, também trazendo seu veneno para diminuir a defesa dele. Nesse momento o gordo pode suplementar ainda mais com a restrição adicional e exibir o golpe do céu da Fênix sibilante. Apenas então isso será um golpe de morte certa. Esse é apenas um entre os vários métodos de coordená-los. Mas concretamente como ainda requer estudo cuidadoso. O ponto-chave é que o poder espiritual não pode ser desperdiçado, para que cada força possa exibir seu melhor efeito. Falando disso, o grande mestre não pôde evitar exibir uma luz de admiração em seus olhos. Os talentos dessas crianças são excepcionais. Escolha uma aleatoriamente, todos eles podem ser considerados gênios de primeira classe. A força e resistência do Mubai, o suporte duplo de Oscar e Ning Hongrong, o poder explosivo do Hongjun, a velocidade da Zukin, a técnica de combate de curta distância da Xiao Wu, assim como a mente fria do pequeno Sam. Combinados juntos eles são praticamente perfeitos. Talvez agora eles fiquem perplexos por ter um atacante a menos por causa do suporte duplo, mas à medida que seus espíritos gradualmente ficarem mais fortes e o efeito do suporte evoluir ainda mais, esse pequeno time só irá se tornar cada vez mais amedrontador. Flender olhou para o grande mestre com um sorriso que não era um sorriso. Por que você não mencionou a força do pequeno Sam e apenas a sua mente? O grande mestre sorriu levemente, dizendo: Eu não posso manter uma moral como a sua. Embora a força do pequeno Sam seja muito boa agora, isso é porque a qualidade de seus anéis de espírito é excelente. Além dele ter um osso espiritual externo. Mas olhando para suas fundações, a grama azul prateada no final ainda é grama azul prateada. Junto com o aumento da força deles e à medida que eles ganharem mais habilidades espiritual, a fraqueza da grama azul prateada irá gradualmente aparecer. Esse é o porquê de sua habilidade de dirigir o time é ainda mais significativa. Esse é o mais importante como a alma do time. Flender disse em voz baixa. Quando você estará preparado para deixá-lo cultivar seu segundo espírito? O grande mestre disse resolutamente. Ele deve esperar pelo menos até o 80º nível de poder espiritual. Espíritos gêmeos são uma dádiva divina. Eu não quero que o talento do pequeno Sam seja desperdiçado de nenhuma forma. Ao mesmo tempo, agora eu ainda não descobri uma forma de dissolver os vários efeitos negativos que irão surgir após as amplificações do espírito em seu corpo. A menos que eu descubra como resolver isso, eu não vou fazê-lo correr riscos. Se não, se seu corpo for incapaz de aguentar os atributos excessivamente adicionados pelo espírito e entrar em colapso, eu inevitavelmente irei me arrepender disso por toda a minha vida. Se eu não puder pensar em alguma forma, eu preferirei tê-lo como apenas um mestre dos espíritos grama azul prateada. Eu acho que até seu pai irá concordar comigo nesse ponto. Pelo bem do pequeno Sam, talvez depois da competição de mestres dos espíritos dessa vez terminar, eu vou ter que fazer uma viagem até o hall do Supremo Pontífice. Quando Flender ouviu isso, ele não pôde evitar ficar alarmado. Você vai ir ver ela? Você não teme que a Erlong possa ter um ataque? O grande mestre disse com um sorriso de canto. Me ajude quando esse momento chegar. Pelo bem do pequeno Sam, eu preciso ir vê-la. As sobrancelhas de Flender se franziram profundamente, olhando para o grande mestre com uma expressão séria. Xiao Gang, você tem que pensar claramente. Você deve saber que ela não é como a Erlong. Talvez você não seja capaz de voltar dessa viagem. O grande mestre balançou sua cabeça. Não, desse pouco eu posso ter certeza. Bem, não vamos falar sobre isso. Tudo terá que esperar até depois do final da competição de academias avançadas de mestres dos espíritos. Você tem que manter isso em segredo para mim, especialmente da Liu Erlong. Flender assentiu. Não se preocupe, eu sei o quão sério é isso. Como resultado do ressentimento da Rainha Rosa, a absorção do Oscar foi muito mais lenta do que a de Ma Hongjun na noite anterior, usando um total de 2 horas para completar todo o processo. Talvez fosse porque ele havia sido influenciado pela estonteantemente bela forma da Rainha Rosa, mas após absorver o anel de espírito, Oscar pareceu ter ficado ainda mais bonito. Vendo ele após sua cultivação, Ma Hongjun não pôde evitar dizer. Digna de ser a face de uma prostituta. Oscar não prestou atenção à provocação do gordo. Você está com inveja. Eu vou simplesmente ignorar. De qualquer forma, mesmo que você queira ser tão belo quanto seu irmão mais velho,
Você não terá a oportunidade em toda a sua vida. Todos se juntaram e Dai-Mubai perguntou um pouco impacientemente. Pequeno Ao, qual é a sua quarta habilidade espiritual? Entre os mestres dos espíritos, perguntar sobre as habilidades espirituais era um grande tabu e qualquer mestre dos espíritos comum de forma alguma gostaria que informações sobre suas habilidades espirituais fossem reveladas a outros. Mas o sentimento entre os 7 demônios da Shrek já havia há muito tempo transcendido a de meros amigos. Uma luz excitada como a que havia no gordo naquela manhã cintilou nos olhos de Oscar. Minha quarta habilidade espiritual é estímulo. Durante 5 minutos ela pode dar fortalecer em 10% todos os atributos. Dai-Mubai disse um pouco desapontado. Apenas 10%? E apenas por 5 minutos? Essa habilidade espiritual. Oscar bufou, dizendo. Chefe Dai, ouça com atenção. É um fortalecimento de 10% em todos os atributos. Em outras palavras, depois de comê-la a força total irá aumentar em 10%. Isso não é tão simples quanto você pensa. Além disso, ela deve ser capaz de se acumular com qualquer outro efeito de suporte. Dentro desses 5 minutos, ela pode fazer você levar a sua força a 110% e ao mesmo tempo neutralizará todas as condições negativas. A voz do grande mestre veio de trás dos 7 demônios da Shrek. Correto? Essa quarta habilidade espiritual dele não é de nenhuma forma tão simples quando ela aparece na superfície. Ouvindo sua voz, os olhares dos 7 demônios da Shrek todos se focaram no grande mestre. O grande mestre olhou para Oscar com satisfação, dizendo. Todos os atributos aumentado em 10% não soa como uma grande proporção. Mas isso pode imediatamente lhes permitir alcançar o nível de 110%, e isso é sob a premissa de cancelar todas as condições negativas. Nenhum mestre dos espíritos pode se atrever a dizer que pode usar 100% de sua força em todas as lutas. É possível ser capaz de suar apenas 80% ou menos. Especialmente em circunstâncias onde o oponente tem algum efeito enfraquecedor entre suas habilidades espirituais, as restrições serão ainda maiores. Mas essa habilidade de estimulação do Oscar é capaz de neutralizar completamente esses efeitos negativos. Pelos meus cálculos, isso deve ser capaz de até mesmo elevar suas mentes, somando os 10% de amplificação. Ela também pode fazer cada um de vocês durante um curto período de tempo exibir sua mais poderosa força. Em batalhas mais tarde vocês virão a entender o quão maravilhosa é essa quarta habilidade espiritual. Oscar assentiu concordando. Porém, grande mestre, essa habilidade espiritual também tem 2 falhas. Uma é que ela se mantém por muito pouco tempo. A outra é que ela não pode ser preservada. Após ser invocada, ela tem que ser comida dentro de 1 minuto para fazer efeito. Em outras palavras, eu não posso fazê-la com antecedência antes das batalhas. Uma coisa comparativamente boa é que ela não gasta muito do meu poder espiritual. Quase a mesma coisa que as salsichas cogumelo e, além disso, não tem nenhum efeito colateral. Eu, seu pai, tenho uma salsicha rosa. A última frase foi o encantamento espiritual dessa nova habilidade espiritual. Luz rosa pôde ser vista se condensando na palma de Oscar e num momento, uma salsicha rosa brilhante e translúcida, grossa como um pequeno dedo, apareceu no meio de sua palma. Marron Gijun ao lado sorriu estranhamente. Pequeno Ao, quando foi que a sua ficou tão pequena? Quando ele falou, as meninas não puderam evitar corar e elas firmemente olharam para ele. Oscar replicou. Quer a salsicha do irmão mais velho seja grande ou pequena, você não irá comê-la. O grande mestre disse severamente. Apenas por não ter nenhum efeito colateral, essa sua quarta habilidade espiritual já é muito melhor do que aquelas de muitos outros tipos de mestres dos espíritos de suporte. Flender conteve um sorriso, dizendo. Bom, não fiquem falando bobeiras. Vamos continuar. Vocês ainda precisam de 3 anéis de espírito. Vamos esperar que a sorte de vocês continue tão boa e nós possamos encontrar o que vocês precisam o mais rápido possível. Embora o tamanho da floresta pôr do sol não fosse tão grande quanto o da grande floresta Estrela Dou, ele ainda não era algo que poderia ser coberto em poucos dias e o grupo da Academia Shrek continuou procurando nessa vasta floresta. Em termos de qualidade geral, as bestas espirituais na floresta pôr do sol eram talvez um pouco melhores do que as da grande floresta Estrela Dou, mas não havia nenhuma criatura realmente poderosa entre elas. Depois de 2 dias, eles ainda não haviam encontrado nenhuma besta espiritual que fosse adequada para os outros 3. Flender também não pôde evitar ficar um pouco impaciente. Os arranjos para dormir não eram mais um problema. O grande mestre não deu a Liu Erlong outra oportunidade, todas as noites cultivando fora da barraca. Flender e Zhao Wuji também temiam Liu Erlong e fizeram companhia ao grande mestre. Infelizmente eles não haviam trazido mais de 2 barracas. Após alguns dias, os 7 demônios da Shrek que estavam em excelentes espíritos, enquanto o trio do grande mestre estava um pouco indisposto. Especialmente o grande mestre que tinha a menor cultivação. Com vários dias sem descanso adequado, ele já estava com olheiras sob seus olhos. Parando, Flender franziu o senho. Vamos descansar aqui primeiro. Procurar desse jeito não é vantajoso. Embora há vários tipos de bestas espirituais na floresta pôr do sol, as de alta qualidade não são lamentavelmente poucas. Se isso continuar desse jeito, eu temo que a competição de mestres dos espíritos já terá começado. Nesses 2 dias de procura não era que eles não tivessem encontrado bestas espirituais com idade de cultivação adequada.
Mas o grande mestre não estava satisfeito com as propriedades dessas bestas espirituais. Com ele ali, naturalmente ele desejava encontrar os anéis de espíritos mais adequados para cada um. Não faltava talento para os 7 demônios da Shrek e quer fosse o grande mestre, Flender ou Zhao Wuji, nenhum deles queria ver o futuro deles influenciado por um anel de espírito inadequado. Ei pessoal, antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.